Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. E hoje tenho o prazer muito grande de fazer um comentário, falar sobre quem não comunica não lidera, ou seja, a comunicação no processo da liderança. Tive a oportunidade, há alguns anos, de escrever um livro que tem justamente esse título, Quem não comunica não lidera. Foi inicialmente lançado pela editora Atlas e depois, com o tempo, que foi uma mudança da editora, acabei montando a minha própria editora e hoje ele é reproduzido pela editora Passadori. E logo de início tem o prefácio, a honra e o privilégio que tive de ter como prefaciador o senhor Luiz Carlos Trabuco Cap, o senhor Trabuco do Bradesco. Hoje ele é o presidente do Conselho de Administração do Bradesco. E ele fez um prefácio muito bonito e eu destaco logo de início uma das frases que ele usa no seu prefácio, que é assim: não há mais lugar para a empresa que se cala, nem para o dirigente que confina sua atividade ao gabinete fechado. Já mostrando assim o quão visionário ele era, já há alguns anos, talvez uns 5, 6 anos que foi lançado o livro, mas em relação a tudo que ele fez e faz, em relação a tudo que está fazendo naquela grande organização que é o Bradesco. E claro, o reflexo de um líder na organização, eu gosto de imaginar como sendo uma pedra assim jogada no centro de uma lagoa. Imagina assim, uma lagoa bastante grande e uma pedra também grande caindo nesse centro desse lago, dessa lagoa. Essa pedra que cai, ela vai provocar ondulações de onde ela caiu para a extensão de toda a lagoa e vai se reverberar e assim vai se espalhar por toda a lagoa. É a mesma coisa sobre a influência de um bom líder, ou de um mau líder, claro. A influência vai ser conforme o estilo da liderança. Se o líder é bom, vai provocar automaticamente uma reverberação positiva. E se porventura essa reverberação é negativa, se o líder não for um bom líder, essa reverberação obviamente vai ser uma ondulação negativa. Nesse sentido, então, falando do seu Trabuco, que de fato fez o que é o Bradesco, transformando hoje ainda mais nessa grande organização, contribuindo certamente com outros grandes líderes que fizeram com que fosse uma das grandes, dos grandes bancos, uma das grandes empresas do Brasil. Gosto muito também, já nessa reflexão inicial, falar sobre a mudança toda que nós podemos propiciar em nossa vida. Há uma frase atribuída a Charles Darwin, não é? Que fala assim: não é o mais forte de uma espécie que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que consegue responder melhor às mudanças. E o líder é aquela pessoa que está sujeito às intempéries do mercado, que tem que se adaptar, que tem que, enfim, correr atrás do prejuízo, tem que se antecipar às tendências e trazer para a organização aquilo que há de melhor. Tem que buscar conhecimentos, tem que estudar continuadamente, é necessário, não tem como sobreviver no mundo de mudanças se um bom líder não se prepara. E não estou falando aqui apenas com pessoas que já se exercem, que são líderes, mas pessoas que estão se preparando, que desejam lá na frente assumir papéis de liderança. Então vamos imaginar assim que você ou já é ou está se preparando para ser um líder. E a sua missão é desenvolver projetos para um contrato, para uma empresa multinacional, e tem também que alinhar a sua equipe e percebe que tem que delegar toda uma série de atividades, tem que lidar com as dificuldades das pessoas, tem que, enfim, fazer tudo o que tem que ser feito. E o que está por trás disso é a habilidade de comunicação. É possível que haja pessoas que sejam bons comunicadores, mas não exerçam, porque não querem, não desejam, ou não têm vocação para isso, papéis de liderança. Mas é praticamente impossível haver líderes que não sabem se comunicar, porque a principal, no meu entendimento, a principal ferramenta, o principal recurso de um líder é a sua capacidade de se comunicar com as pessoas. Quer queiramos ou não, um líder é aquela pessoa que influencia,
aquela que enfrenta os problemas, aquela que comanda, vende, negocia, persuade, influencia, cria um ambiente organizacional legal. Por isso, então, para que você perceba um pouquinho, qual é o perfil que deve ter um líder? Que perfil você tem em relação à sua comunicação? Porque, de acordo com o meu entendimento e aprendizado ao longo dessa minha vida, já lidando com a comunicação, treinando há mais de 38 anos líderes, profissionais dos mais diversos das organizações e hoje focando mais em CEOs, em alta liderança das organizações, que a comunicação é poder. Quanto maior a capacidade de comunicar de uma pessoa, maior o seu poder de influenciar, porque a comunicação tem o poder de transformar as pessoas. Ou seja, do conflito ao entendimento, das dificuldades para a solução de problemas. E para isso, claro, não é simplesmente assim, a pessoa vem, faz uma gravação, tem algumas correções, daí a pouco vai se modificando, não. Existem métodos, existem estratégias, existem modelos que têm ajudado as pessoas nesse processo. Por isso que esse material, nesse livro, Quem Não Comunica Não Lidera, ele tem essa riqueza porque ele desenvolve, cria lá, uma metodologia que nós utilizamos aqui, que foi criada aqui na Passadori, que é a metodologia falar. E o que significa isso efetivamente? Significa que quando recebemos as pessoas, quer sejam líderes ou pessoas que desejam aprimorar a sua habilidade de comunicação, o primeiro estágio desse processo é apoiar as pessoas a terem clareza do seu objetivo. No nosso caso, com a metodologia FALAR, que é um acróstico, são 5 letras, F-A-L-A-R, formando a palavra falar, e a primeira das letras é F, finalidade, que é o objetivo, a meta, o desejo, aquilo que deve ser feito, o sonho a ser conquistado. Na medida que a pessoa, então, tem essa clareza, essa necessidade desse aprimoramento, dessa habilidade da comunicação na liderança, vem a segunda fase, que é a análise. F-A, quer dizer, o primeiro A é da análise. Análise significa o quê? Quais são os pontos fortes, quais são os pontos negativos, quais as qualidades, quais os limites que uma pessoa tem em relação à comunicação. Por exemplo, há pessoas que têm medo, ansiedade, têm dificuldades de falar por problemas psicológicos. Ansiedade, medo, tremedeira, gagueira, sudorese, a pessoa se sente totalmente desconfortável diante de um grupo, quando tem que falar em pé, ou diante de um microfone, ou numa entrevista, ou quando convidada para, enfim, participar de um seminário, de um congresso, ou de uma situação que exija que esse líder fale com outras pessoas. Até na reunião da diretoria da empresa, e pior ainda quando a coisa flui em outros idiomas e há esse processo de internacionalização, no qual a pessoa tem que lidar com pessoas de outros países e até com outras culturas. Então a análise, ela faz com que a pessoa tenha assim, quais são as características positivas? Há recursos intermediários, tais como a metodologia SWOT, nos quais a pessoa percebe então as suas forças e as suas fraquezas e também os seus riscos e as oportunidades. E a partir desses estudos, a pessoa vai tendo noção nesse processo de autoconhecimento para fazer uma efetiva análise. Poderíamos chamar também de anamnese ou de levantamentos iniciais. Para partir daí, então, a pessoa percebe que ela tem um objetivo, uma meta a ser conquistada, identifica uma série de características, trazendo para a consciência seus pontos fortes e percebendo aquilo que precisa ser trabalhado. Então se estabelece um plano de ação para que haja todo um trabalho de lapidação, que é a terceira palavra da metodologia. F-A e agora vem a lapidação. Lapidação é pôr a mão na massa, é a execução dos programas, é o exercício, é a prática, é a pessoa desenvolver lá, enfim, exercício para trabalhar a voz, trabalhar o corpo, trabalhar a organização das ideias na parte intelectual, trabalhar o alinhamento em relação aos seus próprios valores, ou seja, exercícios. E quanto mais uma pessoa pratica, mais ela tende a se aperfeiçoar. Claro, é óbvio, em tudo na vida. Quanto mais uma pessoa treina, mais adquire a proficiência, a excelência. Depois vem a penúltima letra, que é o outro A, que é a avaliação. É o momento no qual a pessoa faz uma verificação do que conseguiu conquistar até então, que é uma avaliação, uma mensuração dos resultados. Por último, tem a palavra R, a letra R, que é a palavra resultado. F-A-L-A-R e R de resultado, que é o que a pessoa atingiu, o que ela desejava e ela conquistou. Então, veja só que metodologia simples, mas eficaz, eficiente e transformadora. Partimos da finalidade, análise, lapidação, avaliação e, por último, o resultado. As
As pessoas ficam encantadas quando começam a fazer e praticar essa metodologia transformadora para a sua vida ficar uma vida, obviamente, melhor. Bom, uma das características de um líder na comunicação, tudo passa pela comunicação. Imagina a utilização da metodologia, então, para quê? Para ter as informações, o que a comunicação faz, ela soluciona problemas, ela, então, cria condições para que uma pessoa desenvolva seu espírito empreendedor, ajuda, apoia as pessoas a tomar as decisões, a ter iniciativa, a interagir com a equipe interna, equipe externa, com o board da empresa, com stakeholders de maneira geral. Para fechar negócios, para descobrir tendências, pesquisar, estudar, evoluir, inovar, promover produtos e promover serviços, se relacionar, criar marcas, estar assim numa atuação de marketing. Porque saber falar e saber escutar são características que tornam o líder acolhedor, inspirador e também formador de talentos. Você por acaso percebe, sabe ou tem noção, consciência das suas características como um bom líder? O que um bom líder precisa ter? E quais as características de comunicação já desenvolvidas que você possui? Será que você tem consciência delas? Porque de nada adianta você ter características positivas e você nem sequer saber que elas existem, porque você não tem consciência delas. Por exemplo, você pode ter simpatia pessoal, pode ter uma boa aparência, pode ter assim uma forma de ter saber a capacidade de ouvir a outra pessoa, ter uma escuta ativa. Você pode ter uma boa voz, não é só uma voz bonita, bem timbrada, mais do que isso. É uma voz bem administrada, com variações de volume, tonalidade, velocidade, pausas, dando vida à fala, destacando palavras, expressando de forma adequada as emoções, tornando a sua fala interessante também. Até que ponto que você tem características relacionadas ao seu corpo, faz gestos, expressa no semblante aquilo que você sente, tem uma postura elegante, tem uma postura assertiva e fala com clareza e objetividade. Além disso, em relação à organização das ideias, até que ponto que você estrutura o seu pensamento, tem um bom vocabulário, gramática correta, encontra as palavras para expressar, manifestar, dizer, exteriorizar as suas ideias, os seus pensamentos e as suas emoções? Quais são as suas características positivas em relação à liderança? E também, por que não, nesse processo de autoconhecimento, quais são os seus limites? Aquilo que você não aprendeu, aquilo que você não sabe, aquilo que você mesmo reconhece que precisa desenvolver. E se não desenvolveu ainda, a pergunta é, por que não? O que está faltando? Porque na medida que a pessoa se aperfeiçoa, ela consegue muito mais facilmente alcançar níveis muito mais elevados na sua vida prática, quer seja na vida pessoal, quer seja na vida profissional. Curiosamente, uma pesquisa feita no Google falando sobre a comunicação, um levantamento da Korn Ferry, a comunicação ocupa o segundo lugar entre as competências mais desejadas para os seus líderes, com 54% de citações, ficando apenas 2 pontos atrás do item criar o novo. Então perceba que Korn Ferry, uma das grandes consultorias mundiais, falando sobre a comunicação. Uma outra também, ClearRock. A comunicação foi apontada por 53% dos pesquisadores como a competência que os atuais presidentes das companhias mais precisam desenvolver. Poxa vida, se a comunicação é tão importante assim, por que nas nossas escolas não há uma matéria específica ou não tem uma valorização devida em relação ao desenvolvimento dessa competência? Curioso isso, não é verdade? Tenho feito perguntas nas minhas palestras e uma das perguntas é: quem de vocês esteve em toda a formação escolar, fazendo parte aqui no Brasil do currículo escolar das escolas, que ensino fundamental 2, 1 ou médio, ou até em cursos universitários, cursos específicos de como enfrentar a timidez, como organizar as ideias, como desenvolver a oratória? Com raras exceções, uma ou outra pessoa levanta a mão, mas normalmente as nossas escolas não nos preparam para isso. Por isso que é muito comum pessoas que têm um potencial, uma capacidade, uma formação, um curso universitário, um mestrado, até doutorado, quando são chamadas, têm medo de falar em público, têm receios, e quando fazem muito mal feito. Melhor não usar aquele espaço para falar do que
criar uma imagem negativa sobre si mesmas pela falta de preparo, pela falta de estudo, porque nunca valorizaram, e não é culpa das pessoas, porque o sistema educacional não privilegiou esse tipo de formação. E é comum que as pessoas tenham essas dificuldades. Bom, falamos das características positivas, das características negativas e dos problemas, dos limites. Mas falando um pouquinho sobre um dos pontos que julgo fundamentais nesse processo do líder, que é a autoliderança. Autoliderança, eu diria que é a base, como se fosse a base de uma pirâmide para edificar toda uma estrutura de comunicação. A autoliderança, ela tem a ver com o autoconhecimento. Até que ponto que você de fato se conhece? Até que ponto que você tem coragem suficiente para enfrentar as dificuldades? Até que ponto que você supera os seus limites? Até que ponto que você tem firmeza, capacidade de foco, determinação para enfrentar as suas dificuldades? Até que ponto que você tem flexibilidade para se ajustar às condições e às dificuldades e aos problemas do dia a dia? Ou você é daquele tipo duro, inflexível, que não se ajusta e que o mundo tem que se ajustar ao seu jeito de ser? Como é que você se vê nesse processo de autoconhecimento? Mas quais são os seus valores? Aquelas qualidades que você tem de bondade, generosidade, altruísmo, ou de atuação, de pontualidade, de organização. Quais são os seus valores, as suas crenças? Você acredita que é capaz ou acredita que não é capaz? Acredita que pode ou acredita que não pode? Curiosamente, sobre crenças, tem uma frase atribuída a Henry Ford assim: se você acha que pode ou se você acha que não pode, em ambos os casos, você está certo. Curiosa essa frase, não é verdade? Além disso, no processo de autoconhecimento, quais são os seus propósitos? Qual é o propósito de vida que você tem? As suas qualidades? E quais são os seus limites que você mesmo julga que devem ser ultrapassados? Eu penso que essa é a grande lição que um líder deve fazer diariamente para ampliar os seus conhecimentos, ampliar os seus horizontes e a partir daí ser uma pessoa mais impactante, mais interessante, mais admirada por onde passa. Porque um líder é aquela pessoa que tem um reflexo de tudo aquilo que ele faz, pensa e sente a partir da sua palavra. Desde o board da empresa até o mais humilde dos colaboradores de uma organização, dos clientes, das pessoas que estão vinculadas direta ou indiretamente em relação ao seu escopo de atuação. Daí, a capacidade de se ajustar às pessoas, saber conversar com o repórter, saber fazer uma palestra, saber dar uma aula, saber conversar, ter a sensibilidade para entender e ajudar a resolver os problemas, ser aquela pessoa procurada quando as pessoas têm um problema, aquela pessoa que orienta quando as pessoas estão com alguma limitação ou precisam de uma orientação específica. Veja o papel do líder nesse sentido de influenciar as pessoas e usar a sua capacidade, a sua comunicação para isso. E com isso também saber influenciar, saber... Eu gosto de finalizando, indo lá para mais assim, para o aspecto do final desse nosso trabalho, desse programa, eu gosto de atribuir a comunicação com o poder pessoal. Porque um líder, ele se empodera na medida que ele desenvolve mais e mais a sua capacidade de comunicação. E de que maneira ele faz isso? Quanto mais ele amplia o seu poder de comunicação, mais ele aumenta o seu poder de influenciar pessoas, o poder de ensinar, o poder de persuadir, o poder de mostrar, por exemplo, os benefícios que tem a pessoa se ela fizer desse jeito ao invés daquele jeito, de aceitar e reconhecer que as pessoas têm as suas razões, de acolher quando for necessário, de motivar, de inspirar pessoas, muito mais do que fala, e principalmente pelos seus exemplos, pela sua maneira, pela sua estratégia de fazer. A capacidade e o poder de envolver, de encantar, de influenciar, de impactar, e até, por que não, de seduzir, entenda, no sentido amplo da palavra sedução, de seduzir outras pessoas, de estimular, de vender, de negociar e principalmente, adoro essa palavra que é inspirar. Inspirar outras pessoas, porque é uma pessoa que nasceu para fazer a diferença no mundo. Aquela pessoa que vai ter a responsabilidade, cada pessoa tocada pelo seu jeito de ser, pelo seu nível, pelo seu patamar de liderança, fazer com que as pessoas sejam cada dia ou cada vez melhores pessoas e melhores seres humanos. Eu penso que essa é a grande capacidade, o grande poder que tem um líder de transformar o mundo, de transformar as empresas e de fazer bons negócios, de conseguir os resultados, de gerar produtividade, de fazer com que as pessoas produzam mais e melhor com menos tempo e menor esforço.
Veja só o poder de um líder. Por isso, então, eu dediquei esse trabalho a um trabalho que tive o prazer de fazer, que foi o livro. Demorou 2 anos para eu fazer esse livro, que é Quem Não Comunica, Não Lidera. E trouxe aqui alguns detalhes, algumas reflexões sobre esse trabalho que fiz com muito prazer. Se você quiser falar mais a respeito, buscar informações, como é que você pode desenvolver, você que é líder ou deseja ser líder, aprimorar a sua habilidade de comunicação, entre em contato comigo. Deixa aqui o meu WhatsApp para você entrar em contato comigo mesmo. Vai ser um prazer muito grande te atender, eventualmente numa necessidade. Ou se você julga que alguém tem uma necessidade, uma mentoria, um trabalho mais específico sobre comunicação, entre em contato comigo. Vai ser um prazer muito grande atender você ou essa pessoa que você indicar. O meu número é 98521-7750, que é o WhatsApp. Tá bem? Ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Eu tive um prazer de falar com você sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto muito, sou por ele apaixonado. Um abraço, então, até o nosso próximo programa. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas. Aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.